Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para essa aula. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula? A nossa aula tem por objeto de conhecimento mecanismos reprodutivos e o detalhamento diversidade dos métodos contraceptivos. Então, vamos para a nossa aula. E vamos falar hoje sobre os métodos contraceptivos, certo? E os métodos contraceptivos, eles vieram revolucionar a vida, principalmente das mulheres, que com a criação, com o surgimento desses métodos, as mulheres puderam organizar melhor, ter um melhor planejamento familiar, certo? E como é que começou isso? Então, nós temos aqui 4 figuras importantes do surgimento da pílula anticoncepcional, né? Nós temos a Margaret, que ela era uma mulher à frente do seu tempo, ela era feminista, ela lutava pelos direitos das mulheres na década de 50, quando as mulheres não tinham muita voz, certo? Então ela surgiu com essa ideia de existir um medicamento para que a mulher conseguisse não engravidar, né? O principal motivo, o principal objetivo era esse. E ela foi apoiada pela Catherine, que é essa que está aí ao lado dela, né? A Catherine, ela tinha mais recursos, ela tinha mais dinheiro, e aí ela conseguiu apoiar essa ideia e levar até 2 cientistas, que é o Gregory e o John, esse que vocês viram aí, que desenvolveram a primeira pílula anticoncepcional em Harvard. Então, eles foram responsáveis aí pelo desenvolvimento da pílula anticoncepcional. Lembrando que essa pílula ela surgiu em 1960 nos Estados Unidos e 2 anos depois chegou aqui ao nosso país, certo? Mas não existe apenas a pílula, né, como método contraceptivo. Existem outros e é isso que nós vamos ver. Então, nós temos aí a diversidade de métodos contraceptivos, né? São vários métodos que existem. Então, os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, como o próprio nome diz, vai impedir a concepção, certo? Então, é anticoncepcional, são métodos ou técnicas que podem ajudar a evitar a gravidez. Além disso, alguns deles previnem contra infecções sexualmente transmissíveis, que são conhecidas como ISTs, certo? Existem diferentes tipos de contraceptivos e o uso, a gente pode observar aí, ó, existem diferentes tipos de contraceptivos e o uso vai depender das características de cada pessoa. E aqui nós vamos conhecer os principais tipos de contraceptivos que existem, certo? Então, é importante que a gente saiba que o que define o método contraceptivo que será utilizado é a pessoa. Então, existem métodos que podem ser bons, existe um método que pode ser bom para mim, mas que pode não ser bom para outra pessoa, certo? E é por isso que é necessário, antes de utilizar qualquer método contraceptivo, ainda mais se a gente falar em pílula anticoncepcional, é necessário ir ao médico, porque através de uma avaliação da sua saúde é que o médico vai lhe dizer qual é o apropriado para você, certo? Não existe idade, tem uma idade que a pessoa tem que usar o método, a pílula anticoncepcional. Não existe. Até porque hoje a gente sabe que quando a pílula anticoncepcional ela foi criada com o objetivo principal de impedir, de inviabilizar a gravidez, certo? Mas a gente sabe que a pílula anticoncepcional hoje, ela é muito utilizada para tratamento de doenças, né? Então, quem tem endometriose, que é uma doença que está relacionada com o endométrio, que é a parede do útero, utiliza anticoncepcional, a pílula do anticoncepcional para tratamento. Quem tem ovários policísticos, que é quando os ovários ficam cheios de cistos, o tratamento para isso também é pílula anticoncepcional. Então, a gente sabe hoje
que a pílula anticoncepcional ela é utilizada até para diminuir o fluxo sanguíneo da menstruação. Às vezes, uma adolescente que ainda não iniciou sua vida sexual, ainda não tem relações sexuais, mas ela tem um fluxo menstrual muito forte, que faz com que ela fique acamada, com muita cólica, com muita dor. Isso existe. Então, isso pode ser tratado e é tratado por meio de pílula anticoncepcional. Então, é importante que cada caso seja avaliado por um médico anteriormente, para depois decidir qual é a pílula adequada, até porque existem diferenças entre as pílulas, certo? Então, vamos aí continuar falando sobre os nossos métodos contraceptivos. Então, nós temos aí os hormonais. Então, hormonais tem a ver com o quê? Com hormônio. Então, os contraceptivos hormonais contêm hormônios, certo? Sintéticos similares àqueles produzidos naturalmente pelo corpo feminino. Quais são esses hormônios que nós, mulheres, produzimos? O estrógeno e a progesterona. Então, esses dois hormônios, eles são os componentes principais desses métodos contraceptivos hormonais, certo? E quais são esses métodos contraceptivos hormonais? Vamos aí ver. Geralmente esses métodos, eles atuam impedindo a liberação do ovócito, certo? Então a gente sabe que depois, que durante o ciclo menstrual, nós temos o momento da ovulação, o período fértil da mulher. E é quando o óvulo, que a gente chama de óvulo, mas a gente sabe que o estágio embrionário em que ele se encontra é o ovócito secundário. Então, ele é liberado pelo ovário para atingir as tubas uterinas, ou trompas de Falópio, como eram antigamente chamadas. Então, quando ele é liberado, ele está pronto ali para encontrar com o espermatozoide para que haja fecundação. Aí nós temos a concepção. Os métodos contraceptivos vão impedir essa união, vão impedir esse encontro. E os métodos contraceptivos hormonais, eles vão utilizar o hormônio para fazer com que o ovócito secundário não seja liberado. Então, por mais que tenha espermatozoide ali, ele não vai encontrar nada, certo? Então, vamos aí. Existem opções, Existem muitas opções, como as pílulas, que é a mais comum, que todo mundo já ouviu falar, E outras como anticoncepcionais hormonais injetáveis, aqueles por meio da injeção, que a gente pode ouvir aqui, a gente pode observar aqui na imagem. Nós temos também hormonais por adesivos. Nós temos também aqui uma imagem que representa esse método contraceptivo e até mesmo implantes subcutâneos, que eles fazem um pequeno corte na pele e colocam esses implantes que duram aí por média de 2 anos, 2 anos e meio, e ele é também um método hormonal, Este método, se utilizado corretamente, tem entre 95% e 99% de eficácia. Porém, no entanto, este método não previne contra as infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. Então, nós temos aí os métodos hormonais, que são muito eficientes, vocês viram aí, que a porcentagem até 99%, porém vai proteger, vai evitar a gravidez, mas não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, Essa informação é muito importante. As pílulas, como a gente pode observar aí, geralmente vêm em cartelas com 21 comprimidos, os quais devem ser ingeridos 1 por dia, Então, nós temos aí esse ciclo de 21 dias, utilizando esse comprimido uma vez ao dia, e é preferencialmente que essa ingestão desse comprimido seja feita no mesmo horário, certo? Após os 21 dias, suspende-se a ingestão por 7 dias. Então, fica 1 semana sem tomar a pílula. E é normalmente nesse período, nessa 1 semana sem pílula, que deve ocorrer a menstruação, certo?
Após os 7 dias, passaram-se esses 7 dias, deve-se retomar o uso de uma nova cartela. E é assim que funciona a pílula anticoncepcional, tá? Então, normalmente existe esse prazo aí de uma semana que dão para que haja a menstruação. Mas pode ser que o médico passe sem que interrompa. E aí a pessoa toma uma cartela seguida da outra e acaba não tendo o ciclo menstrual, acaba fazendo com que a menstruação fique suspensa, certo? Então, esses métodos são os hormonais. Nós temos outros métodos para apresentar para vocês também, como o DIU. Se vocês já ouviram falar o DIU, a palavra DIU significa dispositivo intrauterino. É uma pequena estrutura, é essa estrutura que a gente observa aqui na imagem, tá vendo? Geralmente de cobre ou de plástico, que é introduzido no interior do útero por um médico ginecologista, certo? Então, aqui nós temos na figura, na imagem nós temos aqui, ó, o canal vaginal e o médico vai introduzir o DIU, eu vou pintar aqui para que vocês consigam ver bem, o DIU aqui dentro do útero, certo? Nós temos basicamente 2 tipos de DIUs, né? Nós temos 2 tipos de dispositivo intrauterino. Nós temos o DIU de cobre e nós temos o DIU hormonal, que comercialmente ele é chamado de Mirena. Então, o DIU de cobre, ele é indicado para as pessoas que não podem tomar hormônio, certo? E aí ele vai impedir, né, com que haja a fecundação. E o seu cobre também pode fazer com que faça com que o ovócito secundário fique prejudicado, tá? Então, essa é a função do DIU de cobre. E o DIU de cobre, ele dura anos. Uma vez que você colocou, ele pode ficar até por 10 anos dentro do útero da mulher. Mas é importante que seja feita sempre uma ultrassom para que perceba que esse dispositivo está no lugar certinho. Porque pode ocorrer de o dispositivo estar mal colocado e isso pode até mesmo fazer com que a mulher engravide, certo? Então é sempre importante fazer ultrassom regularmente para saber se o DIU está no lugar. O outro tipo de DIU é o hormonal, que a gente chama de Mirena. E aí ele vai estar lançando esses hormônios para dificultar ali uma possível gravidez, certo? O de Mirena, ele tem uma duração menor, de 5 anos, do que o DIU de cobre. E tanto o Mirena quanto o cobre é colocado no hospital, no consultório, com um médico, que pode fazer isso por meio de uma anestesia para que a paciente não sinta a dor, certo? Então vamos aí para mais informações sobre o DIU, né? Este dispositivo libera hormônios ou substâncias químicas que alteram a mobilidade dos espermatozoides e provocam mudanças no endométrio. Lembrando que o endométrio, gente, é a parede do útero, certo? Se o endométrio não estiver preparado para receber o zigoto, a gravidez não vai para frente, não vai evoluir. Então, qualquer mudança no endométrio dificulta a gravidez. Por haver vários tipos de DIU, o médico deve indicar o mais adequado para cada pessoa, né? Então, como eu falei para vocês, né? Existem vários métodos contraceptivos, mas aquele que vai ser ideal para você, ele vai ser indicado pelo seu médico, que a partir do seu quadro de saúde, ele vai te dizer qual é o mais indicado, certo? Existem alguns mitos em relação ao DIU, né? Ah, professora, mas a mulher que é virgem, ela pode colocar o DIU? Pode. Então, essas perguntas, esses mitos, vocês podem também perguntar do médico, que o médico vai informar adequadamente para vocês, certo? Nós temos também os métodos que são chamados de barreira, tá? Então, quando eu falo em barreira, é que eu vou impedir, certo? E o primeiro método de barreira que eu vou apresentar para vocês é o diafragma. O diafragma é uma estrutura de borracha ou de silicone com o formato de uma semi-esfera, certo?
ele é introduzido pela vagina, então ele vai entrar aqui nessa região, tá? Essa região aqui, gente, é o canal vaginal. Vocês observem aqui que nós temos os espermatozoides tentando entrar aí no útero, né? Quando a mulher está com o diafragma, que é essa estrutura aqui, ó, essa estrutura que pode ser de borracha ou de silicone, essa estrutura vai impedir a passagem dos espermatozoides para o útero. Eles não vão entrar no útero. E aí, por isso que o diafragma ele é chamado de dispositivo de barreira, porque ele impede a chegada do sêmen ao útero. É no sêmen que nós temos aí a grande quantidade de espermatozoides que sai numa ejaculação, né? E, consequentemente, a fecundação do ovócito secundário. O que é importante a gente saber do diafragma? O diafragma, ele deve ser colocado horas antes da relação, como a gente pode observar aí na nossa cartela, né? O diafragma, ele deve ser colocado no útero antes do ato sexual e é retirado de 6 a 8 horas após o ato. Como ele não impede o contato com os fluidos corporais, o diafragma também não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, o diafragma, ele vai ser um método de barreira, ele vai impedir com que o espermatozoide siga o seu caminho para o útero, porém, ele não protege contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, certo? E qual é o melhor método contraceptivo? Aquele que vai impedir tanto a gravidez quanto a proteger o corpo das infecções sexualmente transmissíveis é a camisinha, que nós temos aí nesta cartela, né? Que também é um dispositivo de barreira, né? Os preservativos ou camisinhas são estruturas de látex que atuam como uma barreira, impedindo que o sêmen, então tem aqui ó, o impedimento do sêmen e de outros fluidos corporais, que esse sêmen e esses outros fluidos entrem em contato com a vagina, e é por isso que ele tem tanto sucesso aí como método contraceptivo. Além de ser um método que é fácil de você encontrar, a gente sabe que nos postos de saúde você pode conseguir o preservativo. Se você quiser comprar na farmácia, ele também tem um valor acessível. Então, ele é o melhor, ele é o mais acessível e também ele é seguro quando ele é utilizado adequadamente, certo? Existe também a camisinha feminina, né? Que ela é menos acessível porque ela não é tão fácil de ser encontrada e ela também não é tão fácil de ser utilizada, certo? Então, o mais acessível, o mais fácil é a camisinha masculina, certo? Então, como os espermatozoides não são liberados no interior do sistema genital feminino, a fecundação não ocorre, né? Por isso que é um método de barreira. E aqui na imagem é a camisinha feminina que eu acabei de falar para vocês, né? E como eu falei, a camisinha masculina e a camisinha feminina, além de prevenir a gravidez, que é o que nós temos aí na nossa próxima cartela, eles são os únicos métodos contraceptivos que também protegem contra as ISTs. Isso porque impede o contato direto com os órgãos genitais, barrando, consequentemente, a troca de fluidos corporais entre os parceiros, certo? Então, questão de segurança, questão de acessibilidade, né? A camisinha masculina, ela sempre é a mais viável. Ah, professora, mas existe a camisinha feminina também? Existe. E você pode procurar saber mais informações, mas ela não é tão fácil assim até de ser colocada, de ser utilizada, precisa ser colocada antes da relação. Então, a camisinha masculina, ela é bem mais fácil de ser utilizada, certo? Os preservativos
tem um índice de falha que varia de 3% a 21%, que geralmente é ocasionado por erros durante a colocação ou a retirada da camisinha. É isso que eu falei para vocês. É importante saber utilizar, saber colocar, saber retirar para que não haja nenhuma surpresa, né? Então, a falha da camisinha tá aí nesse momento de colocar e retirar, porque não pode haver o contato com os fluidos, né? Com o sêmen, que é ali que estão os espermatozoides, certo? Então, nós falamos aí sobre os métodos de barreira, né? E nós temos também os métodos cirúrgicos. Quais são os métodos cirúrgicos? Pelo próprio nome, são aqueles que são feitos por meio de cirurgias. Então, nós temos a vasectomia, que é feita no homem, e a laqueadura, que é feita na mulher, certo? Então, a vasectomia e a laqueadura são métodos contraceptivos cirúrgicos, feitos em indivíduos do sexo masculino, a vasectomia, e feminino, a laqueadura, respectivamente. Então, vamos falar aí primeiro da vasectomia. A vasectomia é um corte feito nos ductos deferentes. É esse nome mesmo, tá, gente? Não é diferente, não, é ductos deferentes. Então, o corte é feito nessa região aqui, né? Então, nós temos aí uma imagem com o aparelho reprodutor masculino e aí há um corte nesses ductos deferentes, os quais são amarrados ou cauterizados, tipo queimados, sabe? Ou fechados com grampo. Esse procedimento impede que os espermatozoides produzidos no testículo cheguem à uretra e daí eles possam ser eliminados da ejaculação. O que é importante a gente saber aqui na vasectomia? O que é importante a gente saber? Os espermatozoides eles vão continuar sendo produzidos. O sêmen ele vai continuar sendo produzido, sendo que aquele sêmen que será ejaculado, ele não terá aquela grande quantidade de espermatozoide que costuma ter. E a gente sabe que essa grande quantidade de espermatozoide é necessário ter esse grande número para que um consiga alcançar o ovócito secundário dentro do sistema reprodutor feminino, certo? Então, não é que vai deixar de existir espermatozoide, não, eles vão estar ali, mas eles não vão estar mais em grande quantidade no sêmen que será liberado durante a relação, certo? E a vasectomia é indicada para aqueles que não querem ter mais filhos, né? Normalmente já são homens que já têm filhos e não querem mais ter. Então, para ter essa segurança, eles fazem a vasectomia. E é importante dizer também que a vasectomia, o homem entra, faz o método e sai no mesmo dia e fica bem, tá? É tranquilo, é só perguntar do médico que tudo ocorre bem. A laqueadura é um método cirúrgico que é feito nas mulheres, né? Que também é chamada de ligação tubária. Por que ligação tubária? Porque as tubas uterinas ou trompas de falópio, que são essas estruturas aqui que ligam os ovários ao útero, essas estruturas elas serão cortadas. Pode ser cortada, pode ser amarrada, pode ser cauterizada, que é tipo queimada, ou ainda fechadas com grampos. E eu posso dizer para vocês que normalmente a gente não utiliza mais essas com grampo, porque antigamente algumas cirurgias tiveram esses grampos se soltaram e aí a mulher acabou engravidando. Então hoje as laqueaduras elas são feitas por meio de corte mesmo da trompa e amarrada para que não tenha, para que seja irreversível, certo? Para que não tenha possibilidade do ovócito secundário percorrer ali a trompa, certo? De maneira geral, esses métodos são considerados irreversíveis, como eu falei para vocês, incapacitando a reprodução no ato sexual. E por ser um método irreversível, gente, é importante falar, por ser um método irreversível, por muito tempo,
existia um limite de idade para que a mulher pudesse fazer isso. Porque por ser irreversível, era importante ter esse limite de idade e limite de filhos para que a mulher não se arrependesse depois. Então, antigamente, só podia fazer laqueadura as mulheres que tinham acima de 25 anos e que já tinham 2 filhos e que o marido, que o esposo, que o companheiro aprovasse a laqueadura. Hoje, isso mudou. Na verdade, no ano de 2022, né? Nós temos aí, de acordo com a Lei 14.443, esses métodos são indicados para as pessoas com pelo menos 2 filhos, mas que sejam maiores de 21 anos de idade. Então, a idade diminuiu de 25 para 21, a idade diminuiu de 25 para 21, né? Ficou ainda a questão de ter 2 filhos, mas também não precisa mais da autorização, do consentimento do companheiro, do esposo, não precisa mais. Então, se a mulher já tiver 2 filhos e já tiver 21 anos e se ela quiser fazer laqueadura, ela faz um documento escrito e solicita até 60 dias antes do parto, que aí pode ser feito, certo? E isso também é para ajudar no planejamento familiar, tá bom? Existem também os métodos comportamentais, como a gente pode observar aí na nossa cartela. Os métodos comportamentais são 2, o coito interrompido e a tabelinha. O coito interrompido consiste em retirar o pênis da vagina pouco antes da ejaculação, ou seja, fazer com que o sêmen não entre no canal vaginal. Mas aí tem um grande problema. Qual é a questão? Antes da ejaculação propriamente dita, fluidos de sêmen podem ser liberados e que já contenham espermatozoide. Então, por isso que o coito interrompido, ele não é seguro, porque a mulher pode engravidar, certo? Outro método comportamental é a tabelinha. E a tabelinha nada mais é, como a gente pode observar aí na nossa cartela, evitar de manter relações sexuais durante o período que a gente chama de período fértil, certo? Então, naquele período não ter relação sexual. Ambos os métodos são comportamentais e ineficientes em contracepção e na prevenção de ISTs. Então, é isso que eu falei para vocês. Pode engravidar, tanto com tabelinha quanto com coito interrompido. A tabelinha, se você errar um dia e errar o outro dia, já pode engravidar, entendeu? Então, é ineficiente. Só aquelas mulheres que conhecem muito o fluxo e que têm o ciclo menstrual bem correto e que elas conseguem fazer. Mas também não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. E para que vocês entendam melhor o que é o período fértil, nós temos aí na cartela essa imagem que a gente consegue entender bem isso. Então, o ciclo menstrual, ele consiste... O primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação, certo? Então, nós temos aqui uma menstruação que pode durar até aproximadamente 7 dias. Após isso, nós temos uma fase que a gente chama de proliferativa, que é a preparação ali do ovócito secundário para ele ser liberado. E aí, ali no 14º dia, provavelmente é o dia mais fértil, mas isso pode acontecer 2 dias antes e 2 dias depois. Esse é o período fértil, essa é a ovulação, que para quem faz tabelinha, evita ter relação sexual nesse período aí. Após isso, nós temos a fase secretora, até a menstruação vir de novo e dar início a mais um período, certo? Então, isso é o período fértil. Então, a ovulação é um fenômeno que dura 24 horas, aquele momento que vai liberar o ovócito secundário, e consiste na expulsão do ovócito pelos ovários. No 14º dia, nós temos essa evolução que pode ocorrer tanto no 14º quanto no 2 dias antes ou 2 dias depois. E normalmente esse ciclo menstrual, esse período da mulher, ele dura 28
dias, certo? E é nesse período da ovulação, do 14º dia, que nós temos a maior fertilidade, a maior chance de engravidar, e é por isso que quem não quer engravidar, é importante que não tenha relações nesse período. Certo, gente? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.